Hi students, how are you? Hoje a gente vai trabalhar aqui o how long com present perfect e o how long com present perfect continuous usando since e o for. Primeiramente a gente vai trabalhar o how long com present perfect. Lembrando que eu estou usando aqui a gramática de Murphy e nós temos aqui alguns exemplos. Lembrando também, quando a gente usa o since and for, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu no passado e ainda tem alguma relevância com o presente. Então nós temos aqui um desenho para a gente começar. Nós temos uma imagem de duas pessoas conversando e nós temos aqui esse senhor conversando com essa mulher. Ele pergunta: How long have you been in Ireland? E ela fala então: Since Monday. Em português, geralmente a gente usa o presente para falar isso, né? Há quanto tempo você está na Irlanda? No entanto, no inglês, nós vamos usar o present perfect, é onde nós temos uma confusão, geralmente, em relação a isso, né? Então, nós temos aqui, na letra A, se você observar, nós temos aqui, Jill is on holiday in Ireland. She's there now. Ou seja, a Jill está de férias, né? Aqui nós estamos usando o inglês britânico, então holiday seria férias. Ela está de férias na Irlanda e ela está lá agora. Ela chegou na Irlanda na segunda. She arrived in Ireland on Monday. Today is Thursday. Então hoje é terça-feira. Então se ela chegou lá na segunda, ou desculpa, quinta-feira. Então se ela chegou lá na segunda e hoje é quinta, né, ela já está há algum tempo lá. Então por isso que eu tenho que usar o present perfect, ou seja, algo que começou no passado e ainda tem uma duração até o presente. Então o que eu uso é How long has she been in Ireland? She has been in Ireland since Monday. Or for 3 days. Desde segunda ou por 3 dias. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Na segunda-feira ela chegou na Irlanda e hoje é quinta-feira. Então se a gente for falar no simple present, eu tenho que falar apenas de algo que está acontecendo agora. She is in Ireland now. Por isso que eu uso o presente. She is in Ireland now. Se eu vou falar de um período que ela já está lá, eu vou usar o present perfect. Então, she has been in Ireland since Monday or for 3 days. Então, eu uso aqui o present perfect, que é composto pelo verbo auxiliar have or has. Nesse caso, como é uma terceira pessoa no singular, é she, então vou usar o has, né? E eu vou usar também o verbo no past participle, terceira coluna daquela lista de verbos que nós temos estudado. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos aqui Mark and Liz are married, ou seja, o Mark e a Liz são casados. Se eu quero falar o tempo, há quanto tempo eles estão casados, então vou usar o present perfect. They have been married for 5 years. Então eles estão casados, they have been married for 5 years. Eu não posso falar they are married for 5 years. Essa é uma tradução literal para o português, né? Eles estão casados há 5 anos. Então, se eu quero perguntar para uma pessoa se ela é casada, eu vou perguntar, logicamente, usando o simple present. Are you married? Agora, se eu quero saber há quanto tempo ela é casada, eu vou usar o how long have you been married? Ou seja, há quanto tempo você é casado? E não how long are you married? Então, não vou simplesmente pegar o que está escrito aqui e colocar para cá. Tudo bem? Então, se você quer falar, por exemplo, que você. Opa, voltando aqui. Desculpa. Se você quer falar, por exemplo, que você tem um carro, então você vai falar I have a car. Se eu quero saber há quanto tempo você tem esse carro, eu vou perguntar How long have you had your car? Vou usar novamente aqui. Esse have é o verbo auxiliar do present perfect e esse had é o verbo principal que está no past participle. Então você vai responder I've had it since April. Tudo bem? Então esse é o present perfect. Agora, existem algumas situações que estão ocorrendo agora. Então,
Se eu quero falar que estou aprendendo alemão agora, então I'm learning German, ou seja, é uma situação contínua. Eu posso também usar o para perguntar há quanto tempo você está aprendendo alemão. Eu posso perguntar How long have you been learning German? Tá? Então, posso perguntar How long are you learning German? Essa é uma tradução também literal. Há quanto tempo você está aprendendo alemão? Lembrando que no inglês, se algo começou no passado e essa situação ainda é contínua, eu tenho que usar o present perfect. Nesse caso, estou usando o present perfect continuous porque tem algo que está acontecendo nesse momento. Né? Eu estou enfatizando a continuação dessa ação neste momento. Vou dar outro exemplo para vocês. Se eu estou na casa do meu amigo, chego lá e falo assim, cadê o David? Né, que seria o irmão dele, por exemplo. Daí ele vai falar assim, David is watching TV. Então, David está assistindo TV. E eu quero saber há quanto tempo ele está assistindo TV, então vou perguntar, how long has he been watching TV? Então, vou usar agora o how long, novamente o has, né, que faz aquela ligação do passado com o presente. O been, porque agora estou usando o present perfect continuous. Então eu tenho que usar o verbo to be na terceira coluna, ou seja, no past participle, e o verbo principal com ing. Estão percebendo a diferença? Né? Então, se eu quero responder, eu vou responder: He's been watching TV since 5 o'clock. Esse has been, aqui na verdade, é a contração de he has been, tá? Watching TV since 5 o'clock. Outro exemplo, se eu falo está chovendo, it's raining. Então você quer falar, por exemplo, que está chovendo o dia todo, it's been raining all day. Então, novamente, o verbo is aqui, na verdade, esse apóstrofe s, ele é a contração do verbo auxiliar, has, tá? Então, it's been raining all day. Na verdade, este não é o verbo to be, este é o verbo auxiliar has, né, que foi contraído aqui junto com it's. Tá? Então, esta é a diferença. Lembrando que o present perfect, quando eu uso o present perfect aqui, né, nessa situação, eu não estou enfatizando uma continuação neste exato momento. Aqui já estou dando, por exemplo, uma ênfase naquilo que está acontecendo agora. Tá? Então vamos aqui abaixo, nós temos alguns exemplos. Né? E aqui na verdade o Murphy já traz alguns exemplos para vocês. Né? A primeira atividade que eu vou propor para vocês é essa aqui. Tá? Então nós temos aqui. Essa atividade coloca alguns exemplos para vocês completarem usando present perfect ou present perfect continuous. Aqui nós temos Jill is in hospital. Então a Jill está no hospital. She has been in hospital since Monday. Ela está no hospital desde segunda. Tá? Então se tem uma continuação, uma continuidade do passado até o presente, vou usar o present perfect. I know Sarah. Ou seja, eu conheço a Sarah. Eu a conheço há muito tempo. Então, eu vou falar I have known her for a long time. Tá? Vamos colocar aqui agora um exemplo usando present perfect continuous. Eu tenho aqui I'm learning English. Né? O número 8 aqui, I'm learning English. Eu quero dizer que estou aprendendo inglês há 6 meses, mas eu quero dar a ênfase nisso, né? Que é uma ação contínua. Né? Então, aqui, como estou usando o I'm learning English, ou seja, o present continuous, aqui eu tenho que usar o present perfect. Desculpa, eu estou usando aqui o present continuous ou present progressive. Então, se eu quero usar agora o for, ser mais preciso nessa duração, nesse período, eu vou usar o present perfect continuous. Então, vai ficar I have been learning English for 6 months. Tudo bem? Vamos ver aqui se eu consigo escrever isso para vocês. Ops. Aqui. Então vamos lá. A resposta ficaria assim então. Só subir isso daqui. Então ficaria I have been
Por que eu estou usando been? Porque eu vou enfatizar a continuação, ou seja, a continuidade. Tem que ter o ing depois no verbo principal. I have been learning English for 6 months. Tudo bem? Então está aqui essa atividade. A outra, vocês vão fazer perguntas, tá? Então eu quero aqui, estou falando aqui, Jill is on holiday. Então a Jill está de férias. How long has she been on holiday? Tá? Vamos pegar aqui um que tem exemplo com present perfect continuous. Então, Diana is learning Italian. Então, a Diana está aprendendo italiano. Eu quero perguntar agora há quanto tempo ela está aprendendo italiano. Vamos fazer aqui então, colocar a pergunta. Ficaria: How long has she been learning Italian? Tudo bem? Nós temos aqui outra atividade que vocês podem fazer também, de acordo com as imagens que vocês estão enxergando aqui. Então nós temos aqui, we're married, ou seja, o casal está dizendo nós somos casados. Então eu vou ter que combinar essa picture com uma dessas sentences, tá? Desculpa, com uma dessas expressões aqui, tá? Ou durações. Nós temos que for 10 minutes, all day, todo dia, all her life, por toda a sua vida, since he was 20, ou seja, desde que ele tinha 20 anos, e since Sunday, desde domingo. Então nós vamos aqui, por exemplo, na primeira imagem nós temos they have been married for 10 years. Eles estão casados há 10 anos. Agora aqui nós temos, vamos para number 4, que também fala sobre present perfect continuous. Eu falo assim, the sun is shining. Então, o sol está brilhando, né? Então eu vou falar aqui que o sol está brilhando por todo o dia. Então eu vou falar number 4, né? Aqui number 4, the sun has been shining all day, tá? E a última